Em relação ao septo interventricular, ele tem duas regiões, três regiões. Qual a região mais espessa, qual a região mais fina? Então, a gente sabe que ele é composto por duas regiões, a perimembranosa e a muscular, e que a perimembranosa é a região mais fina e a muscular é a mais espessa. E a terceira região, a atrioventricular, ela existe? Então, vamos ver. Normalmente a gente lembra que o septo interventricular na embriologia ele tem uma formação que depende dos coxins endocárdicos, aquelas estruturas centrais que, se a gente lembra, elas formam os folhetos septais das válvulas atrioventriculares, e elas também migram aqui nessa região central para formar uma estrutura fina, que é exatamente a região perimembranosa do septo interventricular. Aqui no meio a gente tem essa grande abertura que chama o foramen interventricular, e o septo ele cresce da parte apical em direção à região perimembranosa, formando esse septo mais espesso, que é o septo muscular, certo? Então, normalmente nós temos uma região perimembranosa, ou membranosa, e uma região muscular do septo. Mas é verdade, principalmente quando nós damos aulas de época, a gente vê muito esse tipo de imagem e a gente lembra que existe um offsetting, né? uma posição de inserção das válvulas atrioventriculares que não é central, que não é no mesmo nível, há uma diferença de nível. Então isso gera, na verdade, a gente tem aqui a região mais fina, que é a região membranosa, a perimembranosa do septo, a gente tem a região espessa, que é a região muscular, e realmente a gente tem essa região aqui, que seria uma região que a gente chama de atrioventricular. Mas como o próprio nome já está dizendo, ela não é nem interatrial, nem é interventricular. Ela é atrioventricular. Se eu passar um estilete do átrio direito, ele vai cair no ventrículo esquerdo, certo? Ainda assim, apesar dessa região ser o septo atrioventricular, a CIV, que fica bem alta e que leva um shunt do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, a chamada leva o nome de Gerbaud e a gente a chama de comunicação interventricular. Não é porque é do ventrículo esquerdo para o átrio direito, seria na verdade uma comunicação atrioventricular, mas ela entra no grupo das comunicações interventriculares, as comunicações membranosas musculares, e essa atrioventricular ela é chamada também de CIV. O tipo mais frequente aqui, o correto teria sido usar mais perimembranosa e muscular, mas as perimembranosas são as mais frequentes na via de entrada ou as subaórticas, e entre elas as subaórticas são as que a gente vê com maior frequência. Então, se a gente olhar aqui uma imagem do coração, a gente tem toda essa região que é perimembranosa, que vai desde a via de entrada até as vias de saída, e nessas, com frequência, o defeito fica mais próximo da aorta, aí aquela questão da subaórtica, e temos também toda essa região muscular, onde a gente pode ter defeitos na região mais trabecular, mais apical, pode ter esse defeito aqui que é múltiplo, que a gente chama normalmente de queijo suíço, certo? Em relação à clínica das comunicações interventriculares, pequenos defeitos levam à insuficiência cardíaca isolada. Não é o caso, a gente sabe que pequenos defeitos geralmente são assintomáticos, não levam à insuficiência cardíaca. Defeitos moderados levam à insuficiência cardíaca e cianose, não insuficiência cardíaca sim, mas cianose a gente só tem em situações quando existe uma evolução para a hipertensão pulmonar, e aí o shunt pode reverter da direita para a esquerda. Então essa é a resposta correta. Cianose nunca está presente, não, a gente já viu que pode aqui. E essa última é muito importante. A melhora clínica é sempre correspondente a uma diminuição do tamanho ou um fechamento? Não. A gente tem que lembrar que quando existe uma hipertensão pulmonar, à medida que a pressão do ventrículo direito vai subindo, essa pressão pode se elevar num ponto tal que ela ultrapassa a do lado esquerdo, e a gente tem o shunt reverso, a cianose. E antes disso, à medida que essa pressão vai subindo, a criança pode começar a deixar de ter sintoma. Então, isso é muito importante quando a gente acompanha uma criança com CIV. A criança tem uma CIV ampla, ela tem um shunt esquerdo-direito importante, ela tem um hiperfluxo pulmonar, uma hipertensão pulmonar, é uma criança que cansa, não ganha peso, que tem várias queixas. A gente entra com medicação, a criança desaparece às vezes por um longo tempo e volta com a história clínica de que melhorou bastante. Essa melhora pode ser por uma diminuição do tamanho do defeito, que está começando a fechar, mas também pode ser porque, na verdade, os vasos pulmonares estão respondendo com uma vasoconstricção e que pode levar
a esse espessamento das camadas aqui, principalmente a camada íntima da pulmonar, e que pode estar transformando essa criança numa criança inoperável. Então, a notícia de que uma criança com uma lesão de shunt começa a melhorar clinicamente nem sempre é uma notícia boa, e a criança deve ser sempre checada para que a gente não perca o momento cirúrgico e que essa criança então se transforme no que chamamos de síndrome de Eisenmenger. O Eisenmenger é exatamente a reversão do shunt, e geralmente nessa situação a criança não tem mais solução cirúrgica. Questão de número 9, por que a gente tem insuficiência cardíaca na CIV? É porque o ventrículo esquerdo entra em falência, é porque há uma obstrução ao fluxo pulmonar, é porque há um excesso de fluxo pulmonar ou nenhuma das alternativas. A gente sabe que, na verdade, ela se dá pelo excesso de fluxo, pelo hiperfluxo pulmonar, certo? Então a gente vê nas crianças que têm CIV que a gente tem esse excesso de fluxo, volta muito sangue para o lado esquerdo, para o ventrículo esquerdo. A imagenzinha aqui da CIV, ela é perimembranosa na via de saída, próxima da aorta, né, como a gente já está vendo aqui, e isso gera esse fluxo excessivo pulmonar, um aumento do retorno venoso pulmonar, uma dilatação do átrio de ventrículo esquerdo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a dinâmica cardiovascular, e a criança pode apresentar aquele quadro de cansaço às mamadas e cansaço aos esforços, frequência cardíaca alta, muitas vezes com um quadro clínico de insuficiência cardíaca congestiva, mas muito mais por um alto débito. O ventrículo esquerdo não está necessariamente perdendo a função, pelo menos nesse estágio, às vezes até a função ventricular é exacerbada, existe uma hiperdinamia desse ventrículo esquerdo nessa fase. O tratamento das comunicações, nas pequenas, a gente normalmente apenas acompanha clinicamente. Nas moderadas, importantes, a gente usa diuréticos e vasodilatadores, e nas grandes, a gente normalmente indica cirurgia ou fechamento por intervenção. A resposta nesse caso é de que todas as alternativas estão corretas, certo? E eu coloquei aqui só um lembrete, quando a gente fala de apenas acompanhar, a grande questão da endocardite bacteriana, e que era um padrão clássico a indicação do tratamento da profilaxia, principalmente diante do tratamento dentário. Para aqueles de vocês que talvez não tenham acompanhado, esse guideline da Circulation de 2007, ele questiona e sugere que não há essa necessidade numa criança hígida, numa criança bem, porque na verdade a bacteremia da escovação diária é praticamente igual ou superior à bacteremia do tratamento dentário padrão. Dessa forma, eles tendem a desaconselhar o uso de uma profilaxia rotineira e sim incentivar o cuidado dentário. Em países como o nosso, com crianças extremamente não nutridas, um cuidado dentário muito ruim, a gente tem um certo medo e muitas vezes até ainda faz e ainda usa. E eu acho que estudos mais para frente em populações de baixa renda, em populações com essas condições, são necessários para realmente definir bem a indicação ou não da profilaxia. Mas hoje não é indicado, e essa é a rotina que nós vimos aceitando e assumindo em relação à profilaxia da endocardite e à comunicação interventricular. Dentre as complicações, nós podemos citar o desenvolvimento da hipertensão, sim, nós já vimos isso. O desenvolvimento de endocardite, sim, nós também sabemos que existe, é uma lesão de jato. E o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, também já vimos que sim, no mecanismo do alto débito, mas então todas essas estão corretas como complicações de CIVs, certo? Lembrar que a gente não pode prevenir a CIV, mas um segmento clínico constante pode muitas vezes evitar o desenvolvimento, né? Então a gente pode tratar mais cedo, evitar o desenvolvimento de uma hipertensão pulmonar grave, que evite a doença vascular pulmonar, que impeça a criança de ser operada. A gente pode tentar incentivar um bom estado nutricional, uma boa saúde bucal, e tentar melhorar a própria imunologia da criança para que ela lide melhor com infecções ou com os patógenos, e tentar diminuir a probabilidade de endocardite bacteriana. E a gente pode tratar naturalmente a insuficiência cardíaca. O momento ideal também, né, à medida em que a gente segue de perto, o momento ideal para cirurgia ou intervenção também é definido. E lembrar que intervenção ainda na maioria dos centros, na maioria dos locais, não é uma rotina, tanto porque a técnica não está ainda tão bem dominada, tão bem trabalhada, principalmente em crianças menores, em CIVs que têm relação com válvula e alguns outros aspectos técnicos, mas também o custo das próteses ainda é extremamente elevado, às vezes se equiparando ou até ultrapassando das cirurgias cardíacas. Mas, enfim, a intervenção, seja cirúrgica ou por hemodinâmica, precisa ser cuidadosamente planejada para evitar que o quadro se agrave muito.
E o melhor momento para a correção cirúrgica da criança com CV, então a gente tem todas essas opções. Quando existe redução do tamanho, a gente sabe que não, a gente fica acompanhando e muitas delas vão fechar espontaneamente. Quando existe desenvolvimento de hipertensão e já hiperresistência, ou seja, doença vascular pulmonar, não, infelizmente aqui a gente já perdeu o tempo cirúrgico. Mas quando a gente tem uma criança que não ganha peso, está em insuficiência cardíaca e se mantém em insuficiência, essa palavra aqui está errada e até fica um pouco confuso, mas era insuficiência, apesar do tratamento farmacológico, é o ideal em que a gente tenha que ver. Mesmo CIVs pequenas podem ter indicação cirúrgica, é evidente que isso é mais complexo, por exemplo, uma CIV subarterial pode ter um prolapso de uma válvula aórtica, uma insuficiência aórtica, e às vezes ela até pequena, a gente indica, daí a importância de que todas as crianças com CIV sejam avaliadas rotineiramente, sejam revisadas, para que a gente não perca o momento cirúrgico. Não é só hipertensão pulmonar, mas como eu falei, há outras coisas. Mas de uma maneira geral, aquela criança que está com uma CIV pelo menos moderada de tamanho, que não ganha peso, que está em uso de medicações, mas não progride, essa é uma criança para quem a gente está indicando a cirurgia cardíaca. Aqui só lembrando um pouquinho o que é uma CIV pequena moderada. O grande, normalmente as pequenas a gente chama de CIVs restritivas, e são aquelas que limitam o shunt no local da CIV, pressão sistólica do ventrículo esquerdo sempre superior do ventrículo direito, a relação da pressão sistólica do tronco pulmonar e da pressão sistólica da aorta, em geral menor do que 0,3, o débito cardíaco direito-esquerdo é sempre maior do que 1, mas menor do que 1,5 para 1, e a relação do tamanho da CIV com a aorta menor do que a metade do diâmetro de aorta. Elas são moderadas ou moderadamente restritivas quando tem uma elevação de pressão pulmonar, mas que não chega à esquerda, em geral até no máximo 2/3 da pressão sistêmica, o QPQS nesse caso, em geral, fica menos do que 2,5, entre 1,5 e 2,5, e a relação da CIV para o diâmetro de aorta, em geral, de 0,5 a 0,75 para 1. As CIVs grandes ou não restritivas são aquelas que não restringem no local do defeito ou fluxo, ou seja, é bem grande, passa tudo, e a gente tem uma equalização de pressões, a pressão sistólica do VD, a pressão sistólica do VE, a pressão de aorta e a artéria pulmonar ficam todas equalizadas, o shunt é grande, em geral é maior do que 2,2 ou 2,5 para 1, e o que vai eventualmente restringir essa CIV vai ser o aumento da resistência vascular pulmonar, que vai começar a fazer com que o shunt diminua, mas diminua por um mecanismo que evidentemente é um mecanismo que nós não queremos que aconteça. Bom, pessoal, essa foi a revisão dessa semana. A gente espera ter dado uma ideia geral sobre a anatomia do defeito, incidência, fisiopatologia, exame físico, apresentação clínica, raio-x de tórax, complicações e manuseio das comunicações interventriculares. Extremamente importante se vocês puderem acessar o site e responder um questionáriozinho sobre essa revisão, para que a gente possa moldar melhor as próximas apresentações e as próximas discussões que a gente vai ter dentro da rede. Então eu fico aguardando por isso e acredito que para a próxima semana o que nós vamos estar discutindo vão ser as coarctações de aorta. Então até lá.